Muito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui. Hoje nós vamos por terceiro dia lendo a Bíblia em 365 dias. E para quem não sabe, eu comprei essa Bíblia aqui, que ela é baseada num devocional. E a gente vai ler ela inteira em 365 dias. Ela é uma Bíblia completa, só que a diferença é que ela está separada com o Novo e o Velho Testamento. E vocês vão achar bem interessante como que ela funciona. Eu já fiz o primeiro e o segundo episódio, eles já estão ali. E sim, esse vídeo era para ter sido feito ontem às 10 horas da noite, só que eu não consegui estar fazendo às 10 horas da noite. Eu tô fazendo agora de meia-noite, pouco das 4 da manhã. E ele vai ser postado provavelmente às 1, então ainda do dia 4 também vou fazer, só que devo fazer à noite às 10 horas da noite. Bom, vamos lá então, pessoal. Bíblia 365 com a Nova Almeida atualizada. O que vamos ler hoje? Gênesis 5:1 ao 7:24. Mateus 3:13 ao 4:11. Salmos 3:1 ao 8. Provérbios 1:10 a 19. E o janeiro dia 4 eu vou estar lendo em um outro vídeo, mas hoje a gente vai para o dia 3. Em Gênesis 5:1, 7:24. A observação, eu vou estar deixando na descrição tudo que eu vou estar lendo nesses últimos dias e os outros vídeos também estão na descrição. Se você quiser estar fazendo essa mesma devocional que eu estou fazendo, que é ler a Bíblia inteira em um ano, é só 15 minutinhos por dia, não vai ser algo, nossa, exorbitante do seu tempo e você vai conseguir ler ela inteira em um ano. Agora, claro, se você vai começar, agora no final do mês, você vai ter que pegar moendo ali os outros, né? Mas tá. Vamos lá, então. Gênesis 5:1 em diante. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano. A semelhança de Deus o fez. Deus os criou, o homem e a mulher. Os abençoou e lhe deu o nome de ser humano, no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malael. Depois que gerou Malael, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malael viveu 860 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Estes nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu aqui 595 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todos os signos de coração delas eram continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no seu coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de ciprestes, nela você fará compartimento e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Caraca, essa arca é gigante, né? Seu comprimento de 130 metros, a largura de 22. Faça uma cobertura deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir tudo ser que há em fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas como você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas de um dilúvio inundaram a terra por causa das águas do dilúvio. Noé entrou na arca, ele com seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra e as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes de grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca de Noé os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram
eles a todos e todos os animais segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asa, de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e levaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criatura que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais. Os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e com eles estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Agora a gente terminou o Velho Testamento, na parte de Gênesis ali sobre Noé, e agora a gente vai entrar em Mateus 3:13 ao 4:11. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou depois de ser batizado. Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ao seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e, colocando sobre o pináculo do templo, disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos o serviram. Caraca, esse aqui foi pesado, tá? Mateus 3:13 e 4:11. Salmos agora 3:1-8. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Agora Provérbios 1:10 e 19. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consista. Talvez eles digam: venham conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiro como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa.
meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a véia estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso e esse espírito de ganância tira a vida de quem possui. Eu vou falar aqui uma visão geral que eu tive. Em Gênesis a gente viu ali mais a questão da história de Noé mesmo, que não só a parte da Noé, mas a parte da genealogia, que teve muitas gerações até de Adão para chegar em Noé. Daí Noé contou ali a história que ele era um homem íntegro e Deus escolheu ele para estar construindo uma arca e voltar, digamos assim, ter uma população através dele. E etc. Daí aconteceu todo o dilúvio e isso. E aqui em Mateus, se vocês pararem para refletir, Jesus ele foi batizado e logo em seguida ele foi para o deserto e passou por um jejum de 40 dias. E o diabo tentou, digamos, atentar ele, dizendo assim que eu daria todas as coisas para ele. Mas se você parar para pensar, Jesus já é dono de tudo, então ele não precisaria ter as coisas que o diabo estava oferecendo para ele. E também ele disse um negócio aqui muito importante. Só um pouquinho, deixa eu procurar. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. Vai embora porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então aqui ele dizia assim, para a gente não cair nas tentações desse mundo e adorar apenas Deus, porque Ele que é o único digno, e a gente não pode errar com Ele. E Salmos, a gente viu muita questão de a gente confiar no Senhor, de a gente buscar Ele, ter a bênção, salvação. E Provérbios para a gente não cair seguir as instituições desse mundo que fazem a gente pecar. E isso aqui a gente também pode pegar ali pro lado do idioma assim, de Satanás, ali tentando fazer Jesus pecar ali. E tipo, pensa assim, a gente não pode cair nas coisas que as tentações desse mundo vêm pra gente. Bom, isso aqui foi minha reflexão do dia. Aqui pede pra gente falar uma reflexão, então eu tô passando a reflexão. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga entender um pouco mais sobre Deus também. E se você começou esse propósito junto comigo, vamos que vamos, porque são 365 dias lendo a Bíblia e nós vamos ela inteira. E mesmo que não haja muitas visualizações nesse vídeo, eu não me importo muito, porque esse vai ser um registro para mim que eu li a Bíblia inteira e vai ser algo que vai ter marcado para mim muito. Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau, uma boa noite.